Graça e paz da série Teologia do Meu Quarto. Vamos finalizar 1 Pedro. Para mim tem sido um longo ano, praticamente mais de 500 páginas, quase 500 páginas lidas só de comentário, bastante estudo, bastante meditação, livro excelente. Então a gente vai concluir os versos 10 até o 14. Vamos lá. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquele que se encontra em Babilônia também eleita vos sauda, como igualmente ao meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos que vos achais em Cristo. Então ele conclui a carta dele. As cartas da Bíblia, do Novo Testamento, elas são bastante estudadas até por pessoas não cristãs, porque elas se encontram num tipo de sistema, num tipo de forma que não é comum. Primeiro, as cartas gregas, elas eram breves, elas começavam com um juramento, aí elas continuavam desse juramento com um desejo de saúde, aí elas indicavam o propósito da carta e quem estaria carregando a carta e terminavam. E elas colocavam uma mensagem breve. Até porque ele tenta meio que se desculpar de forma educada. Ali no verso fala, eu vos escrevo resumidamente. Ele tenta falar de uma forma educada. A gente sabe que a carta é um pouquinho extensa até. A carta das pessoas do Novo Testamento, ela começa com saudações, que é típico oriental, é típico bastante do mundo até, não só hebraico, mas mundo oriental. Lembra que grego não é mundo oriental, né? E depois ela tem uma mensagem sobre. Ela encerra sobre quem tá escrevendo a carta. Isso é a parte final, desculpa. E ele também fala sobre o propósito da carta. Então, se você quer saber o propósito da carta, leia os resumos. E eu falei pra vocês sobre Romanos. Na verdade, eu até deveria ter olhado, certamente, como é que termina a carta de Romanos, que ele começa a saudar um monte de pessoas, né? E obediência por fé entre todas as nações ali. Ele faz uma doxologia, que é uma glorificação. E, de novo, a carta de Romanos é um pedido para financiamento dele para a Espanha, levar a mensagem. E é bem normal aqui, que nem Pedro tá fazendo no final dessa carta, de pegar e escrever a próprio punho. Porque eles tinham pessoas que escreviam para eles enquanto eles ditavam. Algumas vezes acontecia de que algumas pessoas escreviam em nome de, e por isso que nós temos livros apócrifos, porque são pessoas que escrevem em nome de, como se fosse aqui, na autoridade do apóstolo, porque é para a carta poder correr e ser espalhada. Aí ele começa no verso 10, o Deus mesmo que há de vos aperfeiçoar o caráter dele. Lembre-se que ele está falando sobre eles construir o caráter em Cristo, de vos firmar, de fazer a fé deles forte, de firmar eles para torná-los fortes. É um termo que, na verdade, não é bem usado no Novo Testamento, se não me engano, é o único aqui. A de fortificar, a ideia de que eles seriam fortalecidos. Desculpa, eu pulei a ordem. Primeiro, firmar eles é o caráter, depois firmar na fé. Esse firmar na fé é o mesmo termo usado em Lucas 22, quando Pedro. Jesus fala que Pedro vai negar ele e depois ele retornaria. Ele fala assim: depois fortaleça seus irmãos quando vos converter. Quando ele se convertesse. Então, esse fortificar, firmar é na fé. Esse fortificar eles faria eles fortes, esse termo realmente não é muito encontrado no Novo Testamento. Na verdade, eu acho que não é encontrado em nenhum outro lugar, não sei aqui. E depois ele fala sobre fundamentar,
que é a mesma coisa que Jesus fala em Mateus 7 sobre estar firme na rocha. Então ele usa todos esses termos para garantir para eles, para falar deles, de que Cristo, de que Deus, esse sofrimento que eles estão passando pela permissão de Deus, é pela própria mão do Senhor. Aqui não tá bem traduzido, mas no grego mostra ele mesmo faria isso, ele mesmo pela. Ah, tá escrito assim. Ele mesmo há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. É bem enfático. Não havia necessidade de colocar isso, mas Pedro queria enfatizar que realmente Deus estaria fazendo essas coisas. Aí ele termina com uma doxologia, ele domínio pelo século dos séculos, amém. E aí ele continua daí com as saudações finais, que é Silvano, que não era costume da antiga igreja, ou igreja primitiva, de mandar essas cartas por meio de pessoas neófitas, ou novos na fé. Silvano é bem experimentado, ele já é conhecido por questões diplomáticas no Novo Testamento, ele já é um irmão firme na fé, ele é um profeta reconhecido no Novo Testamento, e ele está encarregado dessa carta. E ele já fala um pouco sobre ele, fiel irmão, da qual ele considera. Quando ele fala como fiel irmão, é como coparticipante, o mesmo termo que. Não é a mesma palavra, mas é a mesma ideia que Paulo está usando. E ele fala, exortando e testificando de novo, essa é a genuína graça de Deus, nela está firme. Então ele mistura aqui qual é o propósito dessa carta, que é para estar firme. Ele dá, na verdade, ele usa uma palavra no imperativo, estejam firmes nisso, porque é pela graça de Deus. Tudo que está acontecendo, a provação, as tribulações, as perseguições, é tudo pela graça de Deus, e eles alcançariam essa graça de Deus se eles permanecessem firmes. Então esse aí poderia ser talvez a frase, o resumo dessa carta inteira. E ele fala aquela que se encontra em Babilônia. Babilônia, obviamente, tanto em Apocalipse quanto em Pedro, é um pseudo. Não sei como é que seria a palavra, mas é uma forma de se referir a Roma. Babilônia para os judeus foi um lugar de exílio, um lugar onde eles eram perseguidos, um lugar onde havia promiscuidade, falta de santidade, e para eles essa figura se resume em Roma. Então por isso que ele usa a palavra Babilônia justamente como uma forma de uma palavra enigmática para poder se referir a Roma, para não falar dela diretamente. Não sei se é porque ele temia alguém pegar essa carta ou ele gostava de usar isso para um código entre só os cristãos. Os cristãos tinham bastante códigos. Por exemplo, para você reconhecer um cristão, antigamente eles pegavam a mão e eles faziam o desenho do peixe quando eles se cumprimentavam. Assim eles conseguiam reconhecer entre si quem era discípulo ou não. Às vezes no chão ou nas casas existiam símbolos que podiam ajudar e facilitar cristãos que estavam, por exemplo, saindo de uma cidade ou fugindo de perseguição, para reconhecer que ali tinha um ambiente cristão. Então, o uso da palavra Babilônia em vez de Roma é talvez nesse sentido. E ele falou também, eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Essa eleição é para reafirmar a posição deles em Cristo. E o filho, claro, Marcos era discípulo dele, então com certeza Marcos tinha uma função na igreja. A gente vê já no livro de Atos que ele estava com Paulo e Barnabé. Aí ele sai, acontece uma discussão ali, eles não trabalham mais juntos. Depois é retomado de novo em Timóteo, em que Marcos está ajudando Paulo. E esse meu filho não é que é filho físico, mas no sentido mais de como Paulo chamava Timóteo. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo do amor. Esse ósculo do amor não é beijo na boca, eu vejo muita gente falando isso. Geralmente era na testa, na bochecha ou nas mãos. Então esse é o ósculo do amor entre os cristãos, que era normal acontecer entre escravos e mestres, alguns casos às vezes alguns casos não, sempre entre pais e filhos, irmãos. Então como eles eram considerados uma comunidade de irmãos, esse ósculo do amor, o ósculo santo, é também uma prática comum já da época. Paz a todos que vos achai em Cristo. E então ele de novo termina a carta
afirmando a posição deles de serem cristãos, eles estarem em Cristo. É uma carta que é uma bênção, essa carta é um encorajamento, essa carta é uma admoestação, uma exortação para que eles permaneçam firmes na fé, para que eles tenham o olho na recompensa, na coroa, no Stefanos, que é coroa em grego, final, e de que essa vergonha seria temporária. Eu agradeço você ter participado de 1 Pedro. Infelizmente, começamos já pela metade, mas que essa carta tenha abençoado você, assim como tem me abençoado a permanecer firme, a não viver uma vida medíocre na fé, a lembrar que a nossa herança está no céu. Eu espero, pela graça de Deus, poder começar Apocalipse. Tô esperando meu livro chegar para eu começar a fazer os estudos. Também é um livro bem extenso, como o comentário que eu usei aqui. Se vocês quiserem o comentário, ele tá em inglês, mas eu posso passar. Eu uso comentários tanto no Bible Hub, algumas vezes mais por questões gramaticais. Eu uso o Logos, que é um software que tem já o grego e o hebraico embutido nele. E eu usei um comentário bíblico. Ele é mais ou menos 460 páginas, não é tão extensivo, porque tem, vou ter certeza, tem mais. Você se surpreenderia. E usei outros comentários não tão de forma extensiva. Então, se você tem curiosidade, gostaria de saber mais, me pergunte. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima.